Sejam bem-vindos ao canal História Militar em Debate. Hoje nós vamos tratar da transformação do exército francês sob o impacto da guerra da Ucrânia. Bem, nós temos dois títulos, né? Os que eu estou apresentando hoje para vocês, esse vídeo, ele é um condensado da parte 1 e da parte 2 dos textos que estão lá no site. Tá? Então vamos lá. Após uma década de operações de contra-insurgência, os projetos de força do exército francês estão mudando rapidamente para fazer frente aos desafios do novo ambiente de segurança europeu advindos da guerra da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a operação especial russa na Ucrânia está possibilitando a todos os exércitos tirarem suas próprias conclusões sobre as transformações táticas e tecnológicas, além dos impactos na estratégia e no design das Forças Armadas. Isso é muito importante, gente. Vai mudar muita coisa, está mudando e vai mudar. Muita coisa sobre o impacto do que está acontecendo lá. Nós estamos vendo os dois exércitos fazendo seguidos ajustes, improvisando, usando táticas diferenciadas, e isso está sendo muito observado. Esse novo cenário operacional, é um cenário que a gente até conhece, de operações de armas combinadas, só que agora acrescentando a operação em múltiplos domínios, junto com coisas mais antigas, que é a guerra de alta intensidade por um longo período, como nós vimos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Tais características levaram à necessidade de se fortalecer a logística, reformular a tática, aumentar o efetivo dos exércitos, o número de blindados, da artilharia autopropulsada e de mísseis, de drones e de unidades de guerra eletrônica e cibernética. Isso já é uma lição aprendida. Ou seja, aqui agora eu vou dizer uma sopinha de letrinha, mas eu vou desdobrar para vocês. Nós estamos vendo o desenvolvimento de capacidades C4 e ISR. Isso é em inglês, tá? Eu vou falar agora em português, que vai ficar um pouquinho diferente. Comando, controle, comunicações, computação, inteligência, vigilância e reconhecimento. Outra capacidade que é agregada a essa é I2CEWS, inteligência, informação, espaço cyber, ou cyberspace, guerra eletrônica e espacial. Ou seja, aqueles componentes que vêm dos sistemas tecnológicos gerenciados por sistemas informacionais de rede, mais o que vem do espaço e a guerra eletrônica interferindo nisso tudo. E, por último, equipamentos com capacidade ISTAR, STAR, inteligência, vigilância, aquisição de alvo e reconhecimento. Isso tudo com que objetivo? Ampliar a consciência situacional no campo de batalha e a eficácia dos vários sistemas de arma. Ou seja, você utilizar o que você tem de melhor para cada objetivo do terreno. A reunião dessas capacidades visa realizar operações de alta complexidade e intensidade de armas combinadas, centradas em rede. Daí aquele negócio que eu falei, o cyber, tá na informática, e as redes eletrônicas, que você vai atacar, e operações em múltiplos domínios, por longo período de tempo. Isso, ao que parece, veio para ficar. Isso não vai ser mudado. Só que os exércitos não estão preparados para utilizar isso em grande intensidade. Então, nesse programa, nós vamos abordar essas mudanças e o que o exército francês está fazendo nesse momento para travar a próxima guerra, porque essa guerra que está sendo travada hoje, eles sabem que eles não têm capacidade. E uma coisa que ficou constatada, que aumentar o orçamento por si só não basta, ou seja, não basta comprar mais do que do mesmo. O desafio é escolher em que tecnologias investir e em que sistemas de combate. Tais escolhas levarão necessariamente a reformular o design de força e as unidades de manobra, que devem ser móveis, flexíveis, dotadas de alto grau de letalidade e eficácia.
para se lutar essa guerra, e principalmente a próxima, será necessário reformular o processo de formação dos combatentes, de modo geral. Tá? Como eles vão se utilizar desse sistema, como é que eles vão usar sistemas degradados no terreno e, principalmente, aperfeiçoar a liderança, que é uma das grandes falhas que nós estamos vendo nessa guerra. Então, vamos aqui ver como as forças francesas estão se preparando para essa guerra de alta intensidade. Em 2023, mais precisamente em janeiro desse ano, o Estado-Maior francês estabeleceu 10 grupos de trabalho, né, para examinar diversas questões, né, visando preparar o país para uma guerra de alta intensidade. Então, esses grupos de trabalho, né, eles vão desde o aperfeiçoamento das cadeias logísticas, né, até a questão da guerra psicológica e de preparar a sociedade para um nível de perdas próxima da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Esse aspecto da guerra, né, de ponto, está difundido no pensamento militar francês, cujo cenário tem até já um acrônimo, né? HEM. Em português, é a hipótese de engajamento maior. Os supostos oponentes não são identificados, mas os analistas apontam não apenas para a Rússia, mas também para a Turquia ou um país do norte da África. Isso representa uma mudança radical para as forças francesas. Tá? A guerra da Ucrânia coloca esse problema em destaque. O combate convencional, mesmo nessa era de armas de precisão e redes de informação altamente dependentes da internet, ainda requer enormes reservas de mão de obra. O que eu estou chamando de mão de obra? Não é só o combatente lá na linha de frente, mas é toda aquela área de inteligência, logística, que precisa ser reforçada. Equipamentos, já que é um nível de destruição muito grande dos equipamentos e degradação do equipamento, e munição. O consumo de munição é algo impensável. Por isso pegou todos os analistas, né, de surpresa, né, como ucranianos e russos gastam munição. Talvez, se a Ucrânia e a Rússia não estivessem gastando essas coisas comparáveis, esse monte de equipamento, esse monte de munição, os exércitos, né, pensassem de uma outra maneira. Por que eu estou falando isso? O conceito central, né, de formação, de design de força, de planejamento de força e de planejamento de emprego desses exércitos era a partir do fim da Guerra Fria. E ele mudou com essa guerra. Ou seja, aquele negócio de exércitos pequenos, altamente profissionais, com capacidade expedicionária, capazes de substituir qualidade, né, e eficácia por quantidade, né, entrou em xeque. Por quê? Vejam, o começo da invasão russa, o efetivo usado, em torno de 100 mil homens. Né? Bastou a Ucrânia se organizar com o efetivo maior e com disponibilidade de mais equipamento fornecido pela OTAN, eles bateram os russos, fizeram os russos recuarem em várias frentes. Isso chamou muita atenção. Então, essa ideia de pequenos exércitos, que veio depois da Guerra Fria, encorajou a redução de blindados, né, e provisões militares, ou seja, a munição, e em busca dos chamados dividendos da paz. E uma outra coisa foi a redução dos orçamentos militares, que durante a Guerra Fria oscilavam, né, entre 2% e 3%, gente gastando até 3,5% do PIB, e isso caiu para 1,2%, 1,1%, 1%, gente que gastava mais gastava 1,4%, e uma outra coisa que veio assim, colocar de terra arrasada esses conceitos do pós-Guerra Fria, as armas de precisão. Se pensava que as armas de precisão, né, significaria menos munições. Isso se mostrou uma fantasia. Por quê? Porque a alta mobilidade desses pequenos exércitos, né, equipados com equipamentos, com blindados e unidades motorizadas que fazem concentrações perto dos seus objetivos,
que usam muito as redes de internet. Essa dispersão provoca o quê? Provoca um gasto maior de munição. Não dá, muitas das vezes, para você esperar eles fazerem a massa para atacar. Você tem que atacar antes desses pontos de reunião, porque são, na verdade, alvos sempre compensadores. E também pela quantidade de equipamentos que você vai ter para atuar, né? Manpads, ATGMs, helicópteros e, né, as baterias de foguetes, né? Mas vamos lá. A abordagem francesa, como é que ela era, né? A abordagem francesa para a guerra de alta intensidade, ela começa ali nos anos 40, 1940, para ser mais exato. E ela privilegiava o quê? A manobra, a velocidade, né? A audácia do comandante, em detrimento da massa e do poder de fogo. Tá? Para quê? Através da manobra, eles ganharam o movimento e cercaram os adversários, evitando aquele imobilismo, né? Aquela guerra de choque frontal que caracterizou a Primeira Guerra Mundial. Então, isso foi um design de força que foi estabelecido. Em vez, né, de uma força muito grande, mais flexível. Tá? E aí o que aconteceu? As unidades mais ágeis e mais rápidas, né, da Wehrmacht, né, ou seja, as unidades blindadas e mecanizadas, em movimento, destruíram esse exército francês, tá? Que também tinha suas unidades pesadas, com bastante poder de fogo, e eles destruíram rapidamente através da manobra. Aí o que aconteceu? Teve a Guerra Fria. A Guerra Fria, a França muda de novo. Ela investe recursos significativos para adquirir, vamos dizer assim, um seguro definitivo contra invasões, as armas nucleares e os meios para lançá-las. Aí você passa a ter a dissuasão nuclear. Então, a Força Aérea e a Marinha Francesa passaram a ter, então, essa prioridade de serem vetores para o lançamento de armas nucleares. Mais do que derrotar a Força Aérea e a Marinha Soviética, né, o mais importante era serem capazes de lançar ataques nucleares, e aí você exercia a dissuasão. Tá? Beleza, isso aí vai dar um outro panorama das forças. Vejam que interessante. Você privilegia, né, a dissuasão nuclear, ao mesmo tempo você mantém unidades de massa, né? Você mantendo unidades pesadas, mas menores. Por quê? Porque você vai ter uma mudança estratégica. Tá? Você vai mudar a estratégia. Isso eu vou explicar mais lá na frente. Tá ok? Aí vem o quê? Vem o fim da Guerra Fria e o desaparecimento dessas grandes divisões blindadas do Pacto de Varsóvia, né? E, junto com ela, vem o advento das armas de precisão e a guerra em rede, que encorajaram a França a reformar suas forças armadas, pela terceira vez, colocando mais ênfase na manobrabilidade, na precisão e na audácia, e na eficácia dos equipamentos, ou seja, fazer mais, muito mais, com menos. Então, isso teve um impacto. Logo depois do fim da Guerra Fria, a França acaba com o serviço militar obrigatório, né? E transforma o seu exército para uma força expedicionária, um exército maior para um exército menor, com grande mobilidade e alto grau de letalidade. Isso vai provocar também mudanças até na cultura francesa, a cultura militar francesa, que vai usar muito da improvisação, né? Isso vai ser interessante. E, ao mesmo tempo, cada vez que você coloca mais tecnologia, né, vai fazer com que você mude também um conceito. Esse conceito de unidades modulares, né, ou então de brigadas extremamente móveis, ou então forças-tarefas que você podia usar pedaços de unidade para montar uma força-tarefa que ia para o combate, vai ser apoiada por uma logística just-in-time. Ou seja, você fornecia àquela unidade de combate, aquela força-tarefa, aquela brigada, exatamente o que ela precisava, no momento que precisava. Isso era uma forma de pensar. Não tinha sido colocado até hoje em prática.
você vai ver também juntos movimentos de terceirização, por achar que isso levaria uma redução de despesa e um aumento da eficiência. Veja, os americanos tentaram isso no Iraque e no Afeganistão. De certa forma, deu certo, por causa do alto grau de assimetria do inimigo que eles enfrentaram. Nesta guerra da Ucrânia, nós estamos vendo que é exatamente o contrário. Os russos, inclusive, estão reativando suas unidades logísticas para fazer, né, o acompanhamento não só logístico, fornecimento de suprimentos, mas a manutenção mais perto do front, coisa que essas empresas, às vezes, se recusam a fazer. Mas vamos em frente. Os franceses presumiram que uma guerra na Europa, essa é a mudança tática, seria breve. Por quê? Ora, a guerra tinha uma grande probabilidade de se tornar nuclear, ou ela terminaria antes de atingir esse patamar. Então, de acordo com esse pensamento, né, o objetivo das forças convencionais francesas na Europa era ser forte o suficiente para testar a determinação do inimigo, ou seja, e dissuadi-lo. Mas vejam bem, isso não significava, desculpe, forte o suficiente para derrotá-lo. Imagina uma massa de blindados, como era durante a Guerra Fria, com superioridade de 8, 9, 1 por um blindado, se isso só poderia ser derrotado com armas nucleares táticas. Tá? E é isso que eles pensavam, que se reunissem uma grande massa de blindados, uma grande massa de força, eles seriam capazes, primeiro, de visualizar isso, de antecipar esse movimento. E, ao mesmo tempo, eles poderiam ter meios suficientes para usarem, né, vetores suficientes para usarem suas armas nucleares. Terem visto aí esse quadro, né, esse cenário, eles achavam desnecessário acumular grandes estoques, né, de equipamentos, de suprimentos, e, ao mesmo tempo, ter grandes reservas. Né? Você passa a ter um exército profissional. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Não está nem aqui no meu texto. Mas um exército profissional primeiro que ele é caro, um exército caro. Né? Esses soldados eles são maiores, mais fortes, consomem mais calorias, né? Usam de forma mais eficiente a munição, mas o seu equipamento é de alta tecnologia. Então, a perda desse equipamento e do soldado é uma coisa que leva tempo para repor. Essa é uma coisa que os senhores devem ter em mente. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. O fim da Guerra Fria. Né? Acabou a Guerra Fria, e aí o que os exércitos, normalmente os exércitos europeus fizeram? Eles se engajaram em operações de paz. A maioria deles foi para operações de paz, cooperação e etc. E se prepararam para combater contra-insurgência e contra-terrorismo. Os franceses eles passaram a última década no Sahel, tá? E eles tiveram uma grande experiência lá. Aliás, foi um grande fracasso a operação, mas não é o caso aqui que nós comentamos. De repente, mais à frente, nós fazemos um programa sobre isso. Tá? Mas isso vai ter suas repercussões. A capacidade do exército francês se deslocar rapidamente para um ponto onde os interesses franceses tenham que ser protegidos. A marinha francesa também vai mudar e a força aérea muda. Né? Eles passam a ter aviões de transporte, capacidade de transportar equipamentos com grande eficiência, mas vejam, sempre pensando em pequenas unidades. Né? Deslocar forças-tarefas, força-tarefa a nível batalhão, às vezes algo como uma brigada, mas nada muito grande. Estou falando aqui em deslocar uma divisão, por exemplo. E isso aí vai ter um impacto. Tá, ok? Na visão estratégica, que recentemente publicada, né, mais precisamente do ano passado, na visão estratégica para 2030, o chefe do Estado-Maior de Defesa francês, o general Thierry Burkhard, ele fez um cenário. Né? Ele pediu para que as forças se preparassem para um conflito de Estado contra Estado de alta intensidade. Isso requer um endurecimento do exército, uma maior capacidade. Por exemplo, atualmente a França,
manter em torno de 5 mil soldados no Sahel. Né? Eles estão se retirando, né? Ou seja, mais ou menos uma brigada. Né? E essa experiência, né, com a brigada, né, mostrou-se ser bastante eficiente. Eles foram eficientes, deslocar uma brigada, ir lá desdobrar grupos de batalhão, né, grupos, forças-tarefas nível batalhão, nível companhia, para atuar em vários lugares de forma coordenada. Então, isso eles conseguiram fazer. Aí o Burckhardt ele achou que a França deveria ter condições não mais de desdobrar brigadas, mas sim uma ou mais divisões. Ou seja, desdobrar uma brigada em torno de 5 mil homens, né? 5, 8 mil homens, depende do que você vai colocar junto com essa brigada, até 25 mil homens. Isso já muda o escalão. Tá ok? Né? A necessidade de mudança de escala é o que ele diz que vai acontecer. Ele está prevendo isso para essa próxima década. E aí ele, né, também já apontou que provavelmente serão necessárias uma série de reformas. Um recrutamento mais exigente, né, homens mais fortes, mais habilidosos, com outras capacidades, né, investimento em equipamentos mais modernos, estruturas organizacionais simples, mas, ao mesmo tempo, complexas, que possam tornar o exército ágil e eficaz. Né? E um treinamento reforçado para um grande conflito. Os franceses fizeram exercício em março desse ano e envolveram a Força Aérea, né, navios da Marinha, né, e outras unidades, fizeram um grande exercício na França, onde a OTAN, de maneira geral, estava lá, os americanos acompanharam o exercício com bastante interesse, até para averiguar a capacidade francesa de desdobrar forças. E eles vão fazer um outro exercício com outras unidades da OTAN, numa escala também de divisão. Né? Isso está sendo previsto. Essa abordagem francesa, né, centrada na manobra, né, era reforçada pela experiência, né, do exército francês nessas guerras, principalmente nas guerras dessa última década, né, nessas operações de contra-insurgência e contra-terrorismo, e até mesmo em experiências anteriores, né, das guerras coloniais francesas, por ocasião da emancipação das suas colônias, né, onde eles tiveram que lutar na Argélia, né, lá na Indochina, e isso tudo influencia até hoje o pensamento francês. Né? E isso aí é importante, que o exército francês ele é o que ele faz. Né? E o que ele faz é lutar contra adversários com menor capacidade, ou seja, em profunda assimetria, de grandes assimetrias. Ou seja, pequenas guerras na África. Nem mesmo guerrilha e contra-insurgência em grande escala, como teve na Argélia e no Vietnã, na Indochina, eles estão lutando mais. Isso influenciou, inclusive, o design de forças. A guerra da Ucrânia, né, demonstrou que essa guerra convencional de alta intensidade, né, que tem um alto custo, né, de soldados e equipamentos, ainda vigora em estados com capacidades iguais ou próximas. E exércitos, mesmo com tecnologia mais avançada, ainda queimam uma quantidade impressionante de projetis, né, de foguetes. Né? Uma coisa que ninguém fala, tubo de canhão, a manutenção dos motores, né, a troca de lagartas, coisa que hoje você usa muito blindado, os eixos, né, os pneus, isso tudo você gasta em grande quantidade. Né? Uma outra coisa que ficou constatado, eu já falei isso mais de uma vez, a artilharia de tubo, ou seja, essa artilharia tanto rebocada quanto autopropulsada, continua sendo, né, a rainha do campo de batalha, apesar dos mísseis e dos sistemas de foguete de artilharia de alta mobilidade e precisão. Isso é um custo. Né? A munição 155 continua sendo muito utilizada, ainda mais hoje. Isso é importante, tá? Porque toda guerra você faz uma concentração, toda operação você faz uma concentração antes do ataque. E a guerra da Ucrânia está mostrando que
existe possibilidade de manobra, mesmo diante de grandes concentrações de artilharia. Não é impossível, só se tornou mais difícil. E isso aí tem um impacto na logística. Okay? Como é que você vai fazer uma barragem? Você tem que ter milhares de munições à disposição, não só para os obuses, sejam eles rebocados ou autopropulsados. Na minha opinião, essa é a última guerra que a gente vai ver obus rebocado. Eu acho difícil, devido ao baixo grau de mobilidade. Nós vamos ver sistemas autopropulsados, como o César ou como o M109 americano, tá? O Matra russo. Tá, ok? Eu acho que já acabou, essa artilharia rebocada vai ser mais difícil, mas o que não acabou é o uso intenso da artilharia e dessa munição. Tá? Agora nós vamos abordar e tentar abordar em conjunto a questão do orçamento com a mudança no projeto de força. Em muitos aspectos, a abordagem da França para uma guerra futura difere, por exemplo, da visão de alta tecnologia que a Grã-Bretanha está adotando, o Reino Unido está adotando. Ela está cortando tropas e blindados, né? Apostando muito em foguetes e mísseis de longo alcance, médio e longo alcance, e na alta letalidade do que ela vai colocar em campo de batalha. A França, né, para você ter uma ideia, ela está retendo, né, mantendo 60% a mais de soldados que o Reino Unido e planeja ter 50% a mais de blindados, né? Normalmente não só MBT, mas blindados. Aqui tem uma diferença. A Inglaterra agora, o Reino Unido, está mudando também o planejamento, já que está bem claro, né? Já ficou bem claro que você precisa de efetivos maiores. Mas, no entanto, a França, claro, né? Como os russos fizeram, né? E outros estados, eles demoraram para investir na guerra eletrônica, da guerra cibernética, em drones. E isso pode ser um fator que, neste momento, tenha uma repercussão, ou seja, leve os franceses a investir mais. Ainda que, né, o pensamento... Eu gosto muito do pensamento militar francês, pelo menos o pensamento. Né? Na prática, às vezes, eles se mostram menos eficientes. Que uma tecnologia ela não é nunca é 100% eficaz. E o soldado deve ser treinado para poder lutar com formas degradadas, né? Quando a tecnologia não funcionar mais. Né? E isso é uma coisa interessante. Essa propensão ao improviso, né? Essa propensão que você tem que dar liberdade ao combatente para ele, né, sem ignorar os novos domínios da guerra, né, a cibernética, a internet, né, a eletrônica, o espacial, né, sem ignorar isso, tornar o combatente capaz de atuar sem isso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui à França. Em setembro do ano passado, a Força Aérea Francesa mudou o nome. Era Armée de l'Air, né? Ela mudou o nome para Força Aeroespacial. Né? É interessante, os americanos criaram uma outra força, né? uma outra força. Eles não, eles colocaram a Força Aeroespacial, como fizeram os russos, por exemplo, tá? E que tem um comando militar espacial lá em Toulouse. As Forças Armadas francesas, por exemplo, estão investindo pesadamente em guerra eletrônica e nas capacidades cibernéticas. Isso é interessante. Tem uma matéria que nós também publicamos, né, que os franceses estão investindo também em operações psicológicas. Por exemplo, eles têm o exército francês, né, ele tinha várias contas falsas no Facebook, no Instagram, no Telegram, para justamente disseminar notícias falsas. Olha só que interessante. Disseminar informações que interessavam à França e denegrir o inimigo, abater o moral e etc, etc. Isso aí é uma coisa costumeira que os exércitos fazem. Agora eles estão prestando muita atenção. Com relação à guerra cibernética, os exércitos europeus,
por incrível que pareça, estão muito atrasados em relação aos americanos, aos russos, aos israelenses, por exemplo, e até mesmo os iranianos, por incrível que isso pareça, né? À medida que a França começa a preparar as suas forças armadas para essas novas formas de guerra, ela tem uma série de desafios. Vocês estão vendo o mapa aí. Isso é o mapa do desdobramento das forças francesas. Esse é o mapa mais atual que tem. Vejam só, isso aí está só falando na África. Depois eu vou mostrar outro. Tá? A França está presente em vários lugares. Tá? E tem o Djibouti, né, esse estado que virou uma central de bases militares, com bases militares europeias, né, de vários países europeus, do Japão, da China e dos Estados Unidos. Só falta a Rússia lá, que daqui a pouco também daqui a pouco ela chega lá. Tá? Isso é interessante. Mas esse mapa mostra, né, que a experiência que eles tiveram no Sahel, né, exigiu uma grande capacidade de adaptação. Né? As operações desenvolveram em uma vasta área semiárida, né, utilizando soldados e forças especiais, em combates de alto risco, né, que foram desafiadores técnica e taticamente. Tá? Isso é uma coisa. Uma outra coisa muito interessante que vai também colocar em xeque, né, as capacidades logísticas francesas. Né? As unidades eram desdobradas e eles, muitas das vezes, tinham dificuldade de suprir, né, colocar lá o material que fosse necessário. Por quê? Porque, como era just in time, você precisava você tinha o mínimo nas bases, você tinha muito pouca coisa distribuída nas bases de apoio. E aí, quando você precisava rapidamente levar esse suprimento, às vezes não era possível. E você tinha que ter uma disponibilidade de meios, e aí eu não estou falando só de caminhões, eu estou falando de helicópteros, e mesmo de aviões de média capacidade, para deslocar isso. Tá? E lá no Sahel, né, que era um conflito altamente assimétrico, né, e onde os franceses desfrutavam de supremacia aérea, sem interferência das comunicações, ameaças de drones, de mísseis, ataques cibernéticos, eles tiveram uma certa dificuldade. Né? A França a França encerrou ano passado essa operação, mas ainda está retirando tropas, lentamente. E a visão geral é que a operação antijihadista lá no Sahel foi um fracasso. Eles não conseguiram, principalmente, conquistar corações e mentes. Né? O problema militar eles destruíram, grande parte das forças jihadistas destruíram, conseguiram acabar com elas, mas ela é um problema que se vislumbra que voltará mais à frente. Outro problema é que as forças francesas, né, lembre-se que elas são pequenas, elas estão sendo desdobradas em várias direções ao mesmo tempo. Por exemplo, uma dezena de blindados franceses, né, e alguns soldados foram deslocados para a Estônia. Né? Essa foi a última contribuição francesa para um grupo de batalha da OTAN, que está estacionado lá. Outro grupo de batalha da OTAN, né, que está estacionado na Polônia, recebeu recentemente mais meios franceses. Tá? Outra coisa que é interessante é que a França tem também as suas próprias regiões onde ela atua, muitas das vezes, de forma isolada. Tá? Então, esse esforço de modernização, né, que a França está fazendo, ela deve ser, vamos dizer assim, coordenado, deveria, pelo menos, ser coordenado com a OTAN, né, com os documentos que a OTAN faz e as coisas que a OTAN tem escrito nos últimos anos. Mas vejam bem, se a OTAN escreve, muitas das vezes, publica normas, procedimentos e objetivos, né, muitas das vezes por pressão dos Estados Unidos, os Estados europeus, muitas das vezes, não seguiam ou faziam a passos lentos. Lembro para vocês que antes da guerra da Ucrânia, o orçamento da maior potência econômica europeia, o orçamento militar, estou me referindo, era em torno de 1%. Vejam só, a Alemanha investia em torno de 1%. Ou seja, sua força aérea, seus blindados, munição estavam muito degradados. Na imagem a seguir, vocês vão ver onde eles têm forças desdobradas, onde eles têm bases
bases fixas, né? Então, tá lá. Você tem ali na França, né? Desculpa, na África e lá no Golfo Pérsico, força de presença, né? Pequenos efetivos, e tem maiores efetivos e maiores capacidades nesses pontinhos vermelhos que nós estamos vendo. Mas isso significa que cada ponto desse tem em torno de 400, 500 soldados, mais blindados, mais aviões, mais navios, né? E você precisa dar suporte logístico e de inteligência a esse pessoal. Então, vamos lá. Além da Europa Oriental, ou seja, a França desdobrou, para vocês terem uma ideia, unidades para os países bálticos, tá? E para a Polônia. Ela também está preocupada no sul, né? Ela, né, desdobrou forças na Líbia, na Síria e no Chipre. Tá? E isso aí ainda teve um problema lá entre turcos e gregos, onde o Macron resolveu intervir e mandou meios franceses para lá, enviou aviões e enviou uma fragata, né, para ver se a coisa se acalmar. E, como eu falei, ela está começando a se envolver de forma profunda no Indo-Pacífico, justamente por causa da expansão chinesa naquela região, na primeira e na segunda cadeia de ilhas. Esses territórios ultramarinos franceses têm mais de 1 milhão de franceses, e lá distribuídos principalmente nesses pontinhos vermelhos, são nesses pontinhos vermelhos, aliás, né, tem em torno de 7 mil soldados, além de navios, aviões, né, caças, tem aviões de reconhecimento e etc., desdobrado nesses meios. Claro que Martinica e na Guiana Francesa, aqui, se eu não me engano, tem um pedaço da Legião Francesa, não chega a ser nem um regimento, é uma companhia. Na Martinica parece também uma companhia. Aqui tem barcos patrulha, aqui na Guiana Francesa. Mas lá em Réunion e Mayotte já tem fragata, já tem mais fuzileiros, e na Nova Caledônia e na Polinésia Francesa o efetivo é bem maior. Tá? O problema, se você olhar de maneira geral, a Marinha Francesa tem apenas 15 grandes navios de superfície. Tem um porta-aviões, né? Tem dois navios de desembarque de tropa, né? De anfíbio, né? De apoio anfíbio, e isso é muito pouco. Isso é muito pouco para tanta missão. Tanto assim que o almirante Pierre Vadier, o chefe do Estado-Maior, né, da Marinha Francesa, já reclamou disso, que precisa aumentar o número de unidades. E aí vocês veem onde eles estão desdobrados, onde a atuação deles é maior. Né? E essa é a parte naval. Tá? E aí nós vamos ver que os franceses têm unidades desdobradas no Mediterrâneo, no Golfo Pérsico, e está começando a desdobrar maiores unidades lá no Indo-Pacífico. Ok? Vai ainda, né, estar havendo um acordo para participar mais intensamente do esforço anglo-americano, que tem ali a Austrália e a Nova Zelândia. Os franceses devem se juntar em breve a esse esforço de contenção dos chineses. Vamos ver especificamente agora o que o nosso Emmanuel Macron, presidente francês, né, propõe para o orçamento. Ele detalhou seus planos, né, para fazer um grande reforço das Forças Armadas para enfrentar essas ameaças, né, inclusive a guerra da Rússia e da Ucrânia. Não sei o que ele quis dizer com isso. Né, o próximo orçamento francês, em 7 anos, ele vai aumentar em torno de 413 bilhões de dólares, de 24 a 30, acima dos 295 previstos inicialmente. A França, aí é que está. Né? O que ela precisa? Esse dinheiro, segundo alguns analistas, ele vai dar para reparar, reabastecer. Né? Existem projetos de implementação de novos sistemas de arma, e ele deve prosseguir, mas não deve aumentar muito, ou seja, fazer mais com mais ou menos o mesmo, né? E um pouquinho melhor e diferente, ou seja, dar mais capacidade ao que ele já tem. Né? Mas isso é um problema. Tá?
Por quê? Porque a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, levou os países ocidentais, a Europa de forma geral, mais o Japão e a Coreia do Sul, por outros motivos, a rever os gastos militares. Né? Ou seja, o Macron reconheceu que não tem mais dividendo da paz nesse pós-Guerra Fria. Muito pelo contrário. Então, ele tem que fazer uma nova mudança. Uma das mudanças-chave, né, dos setores, vamos dizer assim, chave, é a inteligência militar, que errou muito. Aliás, vem errando no Sahel, no contra-terrorismo dentro da própria França, né, nessa previsão de guerra. Os franceses se orgulhavam da sua rede de inteligência do leste europeu e erraram forte, porque eles não apostavam que a Rússia invadiria a Ucrânia. Então, isso aí, a inteligência militar precisa de uma reforma urgente, diga-se de passagem. E a outra coisa, você precisa restabelecer capacidade. Por exemplo, eles passaram algumas unidades do César, mas eles não têm. O César é um canhão autopropulsado, mas ele não tem essa unidade sobrando. Né? Nessa imagem está até aparecendo aí o César, mas ele não tem, até uma bateria lá. Mas eles não têm sobrando. Então, eles já encomendaram as unidades para repor e aumentar essa capacidade. Por exemplo, eles têm muito poucos drones. A defesa cibernética e a guerra eletrônica é muito deficiente. A defesa aérea, né, essa área de defesa antimísseis, é muito frágil, entendeu? Para as capacidades. Ou seja, eles precisam melhorar as capacidades de defesa e, ao desdobrar forças em algum teatro de operações, eles precisam levar uma parte disso, uma parte da sua capacidade de defesa cibernética, de guerra eletrônica, de A2AD. Então, eles precisam ter essa capacidade também de desdobrar. Né? E eles têm que fazer isso olhando para agora e para a próxima guerra. Tá ok? Esse é que é o problema. Né? E aí é o ponto que eu quero chegar. Né? O que a França pode fazer? Segundo Macron, né, ela pretende aprofundar as suas relações com a OTAN e aprofundar, principalmente, as relações com os principais países aliados que ela tem dentro da OTAN, que é a Alemanha, o Reino Unido, a Itália e a Espanha. Esquecendo de falar da Polônia. A Polônia está ali na linha de frente, está investindo muito em suas forças armadas, está investindo bilhões de euros, aumentando, né, o número de blindados, comprando novos aviões, comprando novos autopropulsados, vai comprar mais equipamentos de guerra eletrônica e cibernética. Muitos dos acordos estão sendo feitos com a Coreia do Sul. Nós vamos, em breve, colocar um material sobre isso. Nós fizemos, tem um texto do Rodolfo Laterza sobre a indústria de defesa sul-coreana. Depois nós vamos detalhar um pouquinho mais as capacidades das forças sul-coreanas. A guerra da Ucrânia mudou também a prioridade de toda a Europa. E isso aí fica claro por quê. Porque a Suécia e a Finlândia, né, que eram neutros, todos dois com excelentes relações com a Rússia, né, a Finlândia já ingressou na OTAN e a Suécia está no processo. E todos se comprometeram a expandir os gastos militares em até 2%. Tá? A Alemanha, né, prometeu até 100 bilhões extra-orçamentários para as Forças Armadas. Vai precisar de mais. Do jeito que está lá, vai precisar de bem mais. Talvez o dobro. E eu só lembro para vocês que a guerra da Ucrânia, o primeiro impacto, né, o primeiro Estado a aumentar significativamente seu orçamento foi a Grã-Bretanha, foi o Reino Unido. Ele aumentou os gastos para 2,5%. Só para fazer uma nota de rodapé aqui, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, eles nos últimos 5 anos, eles têm diminuído cada vez mais os gastos em defesa. Né? Eles estavam diminuindo significativamente. Diminuindo o exército, as unidades dos exércitos, né? Diminuindo o número de blindados, o de aviões, e sendo mais seletivo naquilo que eles estavam fazendo. E agora, né, ano passado, eles aumentaram os gastos para esse ano para 2,5%,
e estão de novo, vamos dizer assim, reestabelecendo as unidades, né? Ativando unidades que até então estavam sendo desativadas ou já estavam desativadas. Só para você ter uma ideia, o Japão e a Coreia do Sul estão aumentando o orçamento para mais de 2%. A Coreia do Sul sempre teve um orçamento em torno de 2%. Deve aumentar para em torno de 2,5% também, né? Mas vamos esperar aí as notícias que confirmarem. Mas o quadro lá é diferente, por causa da China e da Coreia do Norte, etc. É um pouco diferente do que a gente está tratando aqui. Mas eu lembro para vocês que tanto a força, as Forças Armadas sul-coreanas, quanto as forças japonesas, as sul-coreanas são enormes, maiores do que as europeias e com muita capacidade, apesar dos Estados Unidos terem lá um exército lá, né, terem 2 divisões, terem porta-aviões perto, terem navios, caças e etc, etc. O Japão tinha uma força menor e vai praticamente dobrar de tamanho. Vai estar transformando seus porta-helicópteros em porta-aviões e estão investindo bastante. Mas veja, investir em quê? Essa coisa de investir é um negócio complicado. Você precisa ter os projetos, né? E o projeto, o sistema de arma, ele deve complementar-se com outros sistemas. Eles devem ser complementares para fazer um todo que funcione efetivamente. Senão você desperdiça dinheiro. Ou seja, você tem que investir seletivamente, né? Escolhendo as tecnologias certas para que você possa ter ganhos, para você aumentar a capacidade. Não basta gastar mais. Tem que gastar naquilo que é necessário, naquilo que pode aumentar as suas capacidades. E esse é o grande desafio, né? Agora vocês estão vendo aí na próxima imagem um sistema, né? Antiaéreo, o Crotale. Isso é um problema que a França tem, precisa aumentar o número dessas unidades, precisa renovar os seus helicópteros de ataque, os Rafales precisam aumentar de números, tem em torno de 180, o número precisa ser aumentado. O porta-aviões, eles vão construir mais um porta-aviões, né, precisam de pelo menos mais 2. Isso aí são as necessidades de ontem, que eles estavam empurrando com a barriga e hoje já não dá mais. Tá? E aí a gente vê que, analisando a questão do emprego de novas tecnologias na guerra da Ucrânia, e todo mundo está fazendo isso, né? E os franceses estão observando, principalmente os russos, né? O que os russos fizeram? Eles investiram muito em A2AD e em mísseis hipersônicos. E eles dizer que negligenciaram é uma falha. Mas o que eles fizeram? Como eles tinham muitos blindados, eles fazem várias modernizações, né, principalmente a partir do T-72, com várias modificações, e tem o T-80, T-90, e vocês veem que eles investiram muito lentamente no T-14, o Armata, o novo MBT. Mas isso estava meio que ali indo bem devagarzinho. As capacidades deles de lançamento de mísseis estavam muito mais adiantadas, né? Mísseis hipersônicos, mísseis balísticos, né? Investindo mais nesse sistema. E, por exemplo, eles investiram um pouco em drone, né? Que se mostrou bastante necessário hoje em dia. Isso é uma coisa que vamos dizer assim, que os europeus podem pensar. Onde investir? Sistemas antimísseis, sistemas de artilharia de mísseis, mísseis hipersônicos, okay? Drones, muitos drones, forças blindadas e mecanizadas, né? Mas essas novas unidades blindadas, esses novos MBTs, eles têm que ser bem ágeis, tem que ter uma tecnologia de tiro que seja muito rápido, tiro muito preciso, e, ao mesmo tempo, investir em segurança, em poupar, né? Que seja modular, o blindado totalmente modular, e, ao mesmo tempo, você colocar uma célula de sobrevivência que você possa, de todas as maneiras, poupar a tripulação, porque é a tripulação
que é vamos dizer assim, o fundamental. Se eles sobreviverem, eles podem ocupar outro blindado. Isso é uma coisa que chama atenção na guerra da Ucrânia. Né? Eles se perde muito blindado. Mas, ao perder muito blindado, o mais importante é perder a tripulação. Então, fazer uma célula de sobrevivência é fundamental. Tá? Bem, mas vamos lá. Vamos continuar aqui na França e no Macron. Tá? O orçamento, esse orçamento que está agora em vigor, né, nesse sextênio, né, eles vão 6 anos, né, ele já teve um impulso, né, para em torno de 50 bilhões de euros anuais. Tá? Mas eles precisam incrementar. Tá? Por quê? Né, no quadro abaixo, o orçamento de defesa, atualmente, o orçamento de defesa francês, ele vai subir até 50 bilhões de euros. Mas isso é um pouco suficiente, porque a gente vai mostrar. Olha só, vocês estão vendo aí esse novo sistema, que é o Jaguar. Né? Ele vai substituir o AMX-10, né, que tem esse canhão 105 milímetros, e é para apoio de infantaria, e essas duas viaturas também 105 milímetros, e ele que é o Vabrot, que é um lançador de mísseis. Todas essas viaturas têm outras configurações para lançamento de foguetes, lançamento de mísseis, etc. Pelo Jaguar. O Jaguar vai ser uma multiplataforma, de mais ou menos o que acontece hoje com o Striker e principalmente, né, com o Bradley e com o Striker. Todos os dois, tanto o Bradley quanto o Striker, ele tem esses diversos módulos, né? Seja de lançamento de mísseis, seja de lançamento de foguetes, seja para vigilância, PC, morteiro. Então, esse novo blindado Jaguar, ele vai suprir todas essas finalidades. Aqui no Brasil, nós temos essa possibilidade. Agora, o Guarani vai receber um morteiro, 81, e posteriormente, mais à frente, um morteiro 120, e eu não sei se vai estar nos planos, apesar que nós perguntamos lá na LAAD, mas não tivemos uma confirmação oficial, mas a gente pode especular aqui se o Guarani ele não teria capacidade de receber uma torre com um canhão 105 para apoio de infantaria. Isso é interessantíssimo. E vocês vejam muito, o Guarani é muito criticado porque ele não é 8 rodas. Observem que o Jaguar é 6 rodas, né? E o desempenho é praticamente o mesmo. Mas vamos lá. O núcleo, né, dessa modernização francesa das forças mecanizadas é esse programa Scorpion. Só esse programa aí, ele é quase 7 bilhões de dólares. E ele vai substituir todos os veículos motorizados, né, e os blindados da linha de frente. E eles também, existe um projeto, e aí a gente tem que ver o que os franceses vão fazer. Né? Existe um projeto de um novo MBT, tá? Juntamente com a Alemanha, para substituir tanto o Leopard quanto o Leclerc, mas existe também um projeto francês para atualizar o Leclerc e conectar todos esses blindados, tanto os blindados da família Jaguar quanto o Leclerc, já essa modernização seria para isso, em redes digitais, para que ele, né, combate múltiplos domínios. Né? A ideia é que já esteja uma brigada Scorpion, ou seja, uma brigada mecanizada, né, pronta até o final desse ano. Tá? E esse programa vai até 25. É engraçado que isso que nós estamos falando, essas transformações, e nós vamos ver agora, que vocês vão ver outro veículo aí, que é o Jaguar, o Jaguar, desculpa, vocês estão vendo o Griffon, que é um veículo de transporte de infantaria, né? um FV. Esses dois blindados estão provocando o quê? Mudanças táticas e operacionais. No nível superior que aconteceu no exército francês da Guerra Fria, de que quando eles adquirem armas nucleares, eles fazem todas aquelas mudanças, e isso aí muda completamente. Vamos dizer que esse exército francês, de uma forma ou de outra, ele se estendeu até mais ou menos 2010, 2015. Hoje,
esses veículos que estão chegando estão transformando o exército francês, né? Isso veio anterior à guerra da Ucrânia. Esses novos blindados, né, eles vão adquirir novas capacidades. É aquilo que eu falei. Eles serão modulares, eles poderão ter várias coisas aí, não só, né, um canhão de 30 milímetros, mas um canhão 105, poderão ter mísseis, e justamente o Griffon também pode ter mísseis, pode ter uma metralhadora de sistema Remax, e por aí vai. Tá? Em janeiro agora, de 2023, Macron anunciou a intenção de aumentar ainda mais o orçamento. Né? A guerra da Ucrânia mostrou novas facetas e ele achou que tem que aumentar mais. Tá? Por quê? Aquele aumento para 50 bilhões de euros anual simplesmente era para reconstruir, né, as Forças Armadas Francesas. Não era para dotar nem aumentar a sua capacidade. Era simplesmente para repor munição, colocar sistemas em funcionamento, etc. Então, ele fez uma nova proposta de em torno de 413 bilhões de euros para ser gasto nos próximos 5 anos. Em quê? Em aumentar a capacidade. Que capacidades são essas? A gente já até se referiu a essa nova família, né? Mas ela não está aqui. Né? A nova família que eu digo é com relação a esse futuro blindado, MBT, ou a modernização do Leclerc, e principalmente que em frotas de drones, em aumentar as capacidades de defesa aérea, né? Aumentar significativamente inteligência, né? Guerra cibernética, e buscar que a França tenha um exército mais letal. E, principalmente, isso é o interessante, aumentar a reserva. De que maneira? Eles vão retomar o recrutamento? Acho difícil, mas eles vão provavelmente contratar militares, treiná-los, né, durante determinados períodos do ano, para serem utilizados não só combatentes, né, mas aqueles serviços de apoio para usarem quando necessário. A ideia qual é? A ideia é aumentar o número de brigadas. Tá? Aumentar o número de brigadas. Tá, ok? E a mesma coisa é com a Marinha e com a Força Aérea. A gente não sabe ainda direito o que eles vão construir. Eles têm uma das melhores fragatas do mundo, que são as Frein. As Frein francesas são muito boas. Tem os navios anfíbios da classe Mistral, que também são muito bons. Estão agora colocando um novo submarino nuclear de ataque, um novo submarino balístico, mas acredito, e tem o projeto do porta-aviões. Mas acredito que eles devem aumentar o número, né, de cruzadores, né, de destroyers. Eles não têm cruzadores, devem ter cruzadores a partir de agora, aumentar o número de destroyers para, vamos dizer assim, aumentar a sua capacidade de projetar poder. É isso que nós estamos esperando e ver quais serão os anúncios. O problema, né, que a gente vê, tá? E aí essa conta tem que fechar, né? Ele tem um orçamento de 50 bilhões, nós estamos vendo aí, vai chegar em 25. E ele prometeu mais dinheiro. Se ele for isso aí, são 82,6 bilhões. Tá? Sendo que a França, né, se comprometeu a gastar 2%, 60 bilhões. Em que momento isso vai se dar? Porque você vai aumentar de 60, né, para 82, são 22 bilhões a mais, em 5 anos. Mas ele ainda não disse, né, precisamente quando é que isso vai começar. Essa nova lei, né, do orçamento, a lei atual vai até 25. Essa nova lei seria a partir de 26 para 6 anos. Isso a gente não sabe direito, né, se isso vai se manter, o que ele vai acontecer. Agora nós vamos tratar de como é, né, o exército francês. Né? Em 2023, né, o chefe do Estado-Maior francês, Pierre Thibault, né, do exército francês, ele pensou no como fazer, né, com o exército francês. Né? O exército francês, atualmente, ele tem 77 mil homens, tá?
que são os combatentes, são da linha de frente, são o que eles chamam de destacados, ou seja, aqueles que podem imediatamente ser levados, dentro daquela ideia de capacidade expedicionária, né? De um efetivo total de 120 mil homens. Então, é aquele negócio, se você comprar mais obuses, mais blindados, etc., etc., você vai botar isso aonde? Então, ele tem que, neste momento, que ele não tem isso, focar na resiliência, né? Na coesão e permitir que o Exército faça uma guerra de alta intensidade com o tamanho atual, enquanto não chegam a essas capacidades. Isso é o ideal. Tá? Isso é o ideal. Então, significa também afastar parcialmente a mentalidade expedicionária, mantendo aquilo que ela tem de melhor. Tá? Isso é importante. Schill, ele comparou o exército francês a peças de Lego, né? Que seriam, na verdade, ele fez uma comparação. Hoje a gente falaria em brigadas modulares, né? Unidades modulares. Mas o conceito é interessante. Ele observou que operando, ele pode operar juntando peças, unidades de manobra em pacotes de força destacáveis, né? Suas virtudes seriam a modularidade e a capacidade de reunir vários pedaços de várias unidades, né, para atuar dentro de um teatro de operações, reunindo capacidades específicas para aquele teatro. Ou seja, vou aqui exemplificar. Você pega um batalhão de infantaria, aí você, olha, vamos colocar aqui uma companhia de mecanizado. Ah, mas, poxa, mecanizado, de repente a gente vai precisar de alguma coisa mais pesada. Então tá, então eu vou colocar uma companhia de blindados. São 10 blindados, é coisa pra caramba, né, para um batalhão. Mas vamos colocar uma companhia de blindado. Ah, mas lá tem problema com minas, etc. Tudo bem, eu vou colocar uma companhia de engenharia. E nós precisamos ter comunicações. Então tá, uma companhia de comunicações, vamos usar uma companhia de guerra eletrônica para saber o que eles estão falando, e vamos dotar também uma companhia de drones para fazer o levantamento. E o que a gente vai ter de poder de fogo? Ah, nós podemos aqui colocar, dependendo do teatro de operações, uma bateria, né, de obus 155, ou, né, se a coisa for móvel, como provavelmente será, você pode destacar uma bateria de obuses autopropulsados. No caso, você pode fazer o blindado autopropulsado mesmo, ou o César, né, que é um caminhão. E aí você destaca essa tropa para você fazer essa guerra de alta intensidade, né, em determinados teatros de operação. Ele também acha, né, que é possível você desdobrar essas unidades em exércitos de capacidade igual, mais ou menos como os russos estão fazendo com seus BTGs. Os BTGs russos têm em torno de 1.400 homens. Lembro que uma brigada modular norte-americana ela tem em torno de 5 mil homens, entre 4.500 e 4.800 homens, dependendo do tipo de brigada. Se ela é de infantaria, vamos dizer assim, infantaria leve, que é a paraquedista e aeromóvel, que é a infantaria motorizada, que é a Striker, e unidades mais parrudas, né, que são as brigadas blindadas, né, onde você pode ter ali, normalmente você tem 2 companhias de blindados, de carro de combate, com 2 ou 3 companhias, ou 4, de infantaria blindada, ou então 2 de infantaria blindada com 2 mecanizadas, e isso aí você pode montar. E é isso o conceito que ele está usando lá na França. Nós temos também que ver que esse tipo, né, de exército, esse tipo de força-tarefa, não é uma coisa simples. Ele deve fazer vários treinamentos, porque são tipos de forma de emprego diferente, formas de emprego diferentes, e você precisa coordenar. Então, o Estado-Maior, as capacidades de comando e controle precisam ser muito grandes. Ou seja, aquelas capacidades C4ICR, IC2WS, isso tudo você precisa ter em grande capacidade para coordenar. E você precisa fazer muito exercício de campo para que essas unidades ganhem entrosamento.
E, ao mesmo tempo, hoje em dia, e a guerra da Ucrânia está mostrando isso, você precisa ter uma capacidade de defesa aérea. Ah, tá, contra helicóptero e contra avião. Não só contra helicóptero, contra avião, mas também, hoje em dia, contra o drone. E se você vai desdobrar contra um exército de igual poder, guerra cibernética e guerra eletrônica devem estar no pacote. É importante também você ter ali uma artilharia de longo alcance. Então, de repente, nessa brigada modular, você vai ter que botar um sistema de lançadores múltiplos de foguetes, além de você ter artilharia autopropulsada. Então, isso tudo, tá entendendo? Você tem que levar em mente. Os americanos têm lá o Striker, né? Tem o Striker e o Bradley. E os franceses vão ter o Serval e o Griffon. Na minha opinião, não tem uma diferença aqui, uma diferença bastante grande das capacidades do Serval e do Griffon em relação ao Bradley, que é um blindado sobre lagartas, e o Striker, que é um blindado sobre rodas. Mas o conceito, em tese, é o mesmo, sabendo que tanto o Serval como o Griffon e os outros sistemas eles podem ser dotados, né, de plataformas de mísseis, né, de foguetes, podem ter sistemas anticarro, sistemas antiaéreo, e por aí vai. Isso nós já comentamos. Tá? E isso tudo que é interessante, que essas unidades blindadas e até mesmo os pelotões e etc., vão estar em rede. Então, eles precisam ser protegidos, né? Ter uma comunicação protegida. Tá? Os franceses estão pensando em ir nesse caminho. Ainda não tem essa capacidade, vão ter que desenvolvê-la rápida. Tá? Quanto à massa, né? Como você vai ter... 77 mil pode ser desdobrado na primeira semana de guerra. Você vai precisar o quê? Ter uma reserva, né? Criar unidades de reserva com equipamentos, suprimentos, tudo prontinho para que, caso essa unidade de reserva seja acionada, rapidamente ela possa ser, tão logo acionada, né, equipada, montada, né, pronta e ser desdobrada aonde houver necessidade. E a mesma coisa se dá com a questão da logística. Okay? Isso é fundamental. A guerra da Ucrânia está mostrando que os exércitos falharam enormemente em terceirizar a logística, no nível que ela foi terceirizada, tá? E principalmente na linha de frente. Uma outra coisa que me chama a atenção é que o que você vai fazer, desculpa, estou querendo ser sutil. O que você fará, né, em caso de necessidade de um efetivo maior? Porque o que nós estamos vendo na Ucrânia, vejam só, o exército russo está lá, tem em torno de 700 mil russos, e ele desdobrou pouco mais de 100 mil para essa operação. O que aconteceu? Eles precisaram de mais, precisaram fazer um recrutamento, e eles, vejam, os russos têm serviço militar obrigatório, 300 mil homens, sendo que metade deles combatentes. Desses combatentes que chegaram lá na linha de frente, uma parte das unidades foram recompletadas, outra parte começou a rotação de unidades, puderam fazer rotação, etc. E eles têm também outros sistemas de recrutamento, né, usando forças da Guarda Nacional e usando mercenários e usando, inclusive, um novo sistema de mobilização. Vejam bem, como um exército ocidental vai fazer isso sem voltar a ter o serviço militar obrigatório? Isso fica aqui a minha dúvida, né? Se nós não veremos a volta do serviço militar obrigatório, ainda que eu acho que isso seja muito difícil, né, na Europa. Ou então nós assistiremos, quem sabe, a contratação de mercenários, que foi muito comum até o século XIX. Bem, mas vamos aqui ver o que aconteceu, né? A guerra da Ucrânia tirou a Europa da letargia e, finalmente, ouviram os apelos dos americanos. Vejam bem, desde Bush Jr., né,
desde os anos 2000, os americanos têm insistido com os europeus a aumentarem o orçamento e os seus efetivos. Não tinham sido ouvidos até agora. E, pasmem, nem com a invasão da Crimeia em 2014, eles tomaram atitude. Só vieram a tomar agora quando um quadro de maior ameaça se configurou. Isso é importante. O que me espanta também é que, atualmente, a França, né, dentro da OTAN, ela tem a melhor e mais bem equipada Força Armada. Isso é sem dúvida. O maior exército ali está entre o polonês. Né, o polonês tem um exército muito grande, não com essa capacidade, com essa qualidade dos franceses. Os ingleses também diminuíram bastante, mas todo mundo fica muito dependente, principalmente o Reino Unido e a França, do armamento nuclear. E nós observamos também que a OTAN só tem capacidade de dissuasão com os americanos lá. E os americanos diminuíram seus efetivos lá. Tá? Estão agora retornando com unidades. Vejam bem, eles diminuíram o efetivo, eles não tiraram as unidades lá, eles simplesmente diminuíram. E agora estão aumentando o efetivo. Mas isso também tem um limite. Ok? Isso é, na minha opinião, o grande gargalo, né, que talvez, né, seja apenas uma situação hipotética. Eu acho difícil, saiu uma guerra, né, eu acho muito improvável uma guerra entre a OTAN e a Rússia, porque ela logo escalaria para uma guerra nuclear, mas que você precisa ter uma capacidade de dissuasão, uma dissuasão baseada em forças convencionais. Isso está muito claro, você não pode ficar dependendo da dissuasão nuclear. Tá? E você tem que investir mais em inteligência, isso também está claro. Tá? Nós vamos ver agora, né, como isso vai se desdobrar. Os projetos, eu vou apresentar também, mais à frente, para vocês o impacto da guerra da Ucrânia no exército britânico, que tinha sido o exército que, por motivos vários, inclusive motivos econômicos, devido ao Brexit, etc., ele estava diminuindo o efetivo das suas forças armadas e as suas capacidades. Tá? Nós vamos ver o impacto disso. E também vamos ver como é que estados, né, que têm uma ameaça próxima, como a Coreia do Sul, não se descuidaram com a defesa. E mesmo aqueles estados tidos como pacifistas, né, com uma capacidade de defesa muito baixa, tinham, né, uma capacidade de defesa baixa, mas de alto nível, como o Japão, e hoje elas podem alavancar essa capacidade muito mais rapidamente. Bem, nós encerramos essa conversa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Façam seus comentários, mandem para nós suas dúvidas, tá? E nós esperamos encontrar vocês em breve. Tchau, gente. Um grande abraço.